Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos novamente com a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês nessa aula. Convido vocês a pegarem um lápis, borracha, régua e um caderno para poder realizar as atividades dessa aula. Mas antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 9º ano dos anos finais do ensino fundamental e irá trabalhar a habilidade, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos. O objetivo da aula é aplicar relações entre lados de triângulos semelhantes formados pela altura em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo. Paulo trabalha como corretor de imóveis na cidade de Cariacica e está vendendo na cidade de São Mateus, que fica ao norte do estado, um terreno que possui a forma de um triângulo retângulo. Um comprador interessado pediu que Paulo dividisse o terreno em 2 menores, como na imagem que está aparecendo aí na sua telinha. E também necessita saber as dimensões, ou seja, as medidas dos lados desses terrenos. Você conseguiria ajudar Paulo a descobrir as medidas dos terrenos sem que ele precisasse viajar até a cidade de São Mateus? Na aula de hoje, você vai aprender as relações entre os lados dos triângulos e poderá encontrar por meio dessas relações as medidas dos terrenos. E com isso, você poderá ajudar o Paulo a resolver o seu problema. Então fica ligadinho aí e vem comigo. Paulo já realizou a divisão dos terrenos, como pediu o seu cliente. Sabemos que é possível realizar essa divisão se construirmos um segmento de reta perpendicular à hipotenusa do terreno, saindo de um vértice e indo até a hipotenusa, formando um ângulo de 90 graus. Lembra que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, oposto ao ângulo de 90 graus, ok? Um segmento de reta para ser perpendicular à hipotenusa deve formar com ela um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Sabemos que com a utilização de um jogo de esquadros, podemos construir esse segmento perpendicular. Observe na imagem o terreno maior que chamaremos de ABC. Como vimos, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e chamaremos de A. E os outros 2 lados são os catetos, ok? Aqui temos a hipotenusa, que será A, e aqui os 2 catetos. E chamaremos esses 2 catetos de B e C, ok? O segmento de reta H, que está aparecendo aí na sua tela, dividiu o terreno em outros 2 menores, que também têm o formato de triângulo retângulo, pois ambos também possuem ângulos retos. Veja bem, temos um terreno aqui que chamaremos de 1, e aqui temos um ângulo reto, ok? Aqui temos o triângulo 2 e também temos um ângulo reto, ou seja, os 2 terrenos, 1 e 2, são triângulos retângulos. Tudo bem? Se chamarmos o ponto que forma os ângulos retos junto à hipotenusa de H,
esse ponto aqui será H, ok? O terreno da esquerda será o terreno AHB, ok? E o da direita será o HAC. Na matemática, quando temos um caso de um triângulo retângulo dividido em outros dois triângulos retângulos pela altura relativa à hipotenusa, podemos dizer que os triângulos são semelhantes entre si. Então, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, como temos aqui, e tivermos essa altura relativa à hipotenusa dividindo o triângulo em dois, esses dois triângulos serão semelhantes entre si. Observe que essa propriedade se aplica ao terreno que Paulo está vendendo, pois o terreno tem o formato de um triângulo retângulo e foi dividido em dois outros terrenos que também têm o formato de triângulos retângulos. E a divisão foi feita por meio de um segmento de reta perpendicular à hipotenusa. Então, devido a essa propriedade, podemos dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HBA, ok? E é semelhante ao triângulo AHC. Tudo bem? E os dois triângulos menores também são semelhantes entre si. E por serem semelhantes, podemos determinar certas relações que nos permitem calcular as medidas dos terrenos e ajudar Paulo com a sua venda. Para ficar mais evidente a visualização, vamos separar os três terrenos. Chamar o segmento HB do terreno da esquerda de cateto N. Então, chamaremos HB de N, ok? Chamaremos o segmento HC de M, ok? Então, chamaremos HC de M, tudo bem? Observe que o triângulo HBA e o triângulo ABC possuem dois ângulos congruentes, ou seja, iguais. Vamos ver. Esse ângulo aqui é igual àquele ângulo lá, ok? Chamaremos esse ângulo aqui de ângulo B, ok? E temos também o ângulo reto aqui, ó. Ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Então, aqui temos dois ângulos iguais aos dois ângulos do outro triângulo. Tudo bem? Logo, esses dois triângulos são semelhantes entre si, pelo caso ângulo-ângulo, e podemos escrever as relações de semelhanças. No entanto, devemos tomar muito cuidado na hora de escrever essas relações na ordem correta. Para isso, podemos pôr os dois triângulos com os ângulos congruentes na mesma posição. Então, eu mudei esse triângulo do meio de posição, ok? De forma a deixar os ângulos, ó, na mesma posição. Esse ângulo reto na mesma posição desse aqui e esse ângulo B aqui na mesma posição do ângulo B do outro triângulo. Veja que estão na mesma posição, ok? Assim, temos que C, o lado C está para A, assim como N está para C. Podemos montar essa proporção aqui. C sobre N é igual a A sobre C, ok? Podemos multiplicar cruzado e obteremos C ao quadrado é igual a A vezes N. Podemos fazer o mesmo para os triângulos ABC e HCA, ok? Posicionando os ângulos na mesma posição, mudei esse triângulo de posição de forma a colocar os ângulos congruentes na mesma posição.
esse ângulo e esse reto e esse reto aqui. Tudo bem? Então, teremos a proporção. Veja bem, B está para A, ok? B está para A. Assim como M está para B, ok? Então, teremos a proporção B sobre A igual a M sobre B. Multiplicando o cruzado, teremos que B ao quadrado é igual a A vezes M. Dessa forma, obtemos a primeira relação entre as medidas, que diz que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto na hipotenusa. Então, veja bem, aqui eu tenho o cateto B, ok? Então, o quadrado desse cateto é igual a medida da hipotenusa é tudo isso, certo? Que é igual a A, ok? A vezes a projeção desse cateto na hipotenusa. Qual que é a projeção de B na hipotenusa? Se a gente colocar aqui uma sombra, ó, vamos ver a sombra de B na hipotenusa. Ó, é M, ok? Então, teremos que B ao quadrado é igual a A vezes M. E M é a projeção de B na hipotenusa. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para o cateto C. Vamos olhar C agora. C ao quadrado, ó, o quadrado de um cateto é igual a hipotenusa, que é A, tudo isso aqui é hipotenusa, ok? A, vezes, qual que é a projeção de C na hipotenusa? Veja esse cateto todo aqui na hipotenusa. Ó, N. Então, teremos que C ao quadrado é igual a vezes N. E N é a projeção de C sobre a hipotenusa. Então, vamos imaginar que essa projeção seja a sombra do lado C na hipotenusa. Tudo bem? Então, relembrando aqui, vamos lá, ó. A projeção do lado AC na hipotenusa é o cateto M. E a projeção do lado AB é o cateto N, ok? Daquele triângulo lá. Por meio dessas relações, conseguimos obter as medidas M e N, que são medidas dos lados dos terrenos menores. Observe como é fácil. Para encontrar o lado N, devemos usar a fórmula C ao quadrado é igual a A vezes N, ok? Então, substituindo os valores que temos aqui, nessa equação aqui, teremos o seguinte, 80 ao quadrado, ok? C é o quê? 80. Então, 80 ao quadrado é igual. O que que é A? A é a hipotenusa, que é 100. 100 vezes N é a medida que eu quero achar. Eu quero encontrar N. Então, resolvendo isso aqui, ó, 80 ao quadrado é igual a 6.400. Tudo bem? Igual a 100 vezes N. Queremos encontrar a medida de N. Então, o que fazemos agora? Vamos isolar o N. Então, isolando o N, vamos passar o 100 que está multiplicando, dividindo. Ó, N é igual a 6.400 dividido por 100, ok? Então, ó, vamos simplificar aqui, ó. Tirei 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, sobrou para mim 64 metros. Então, a medida de N é 64 metros. Agora é com você. Utilizando a relação métrica B ao quadrado é igual a A vezes M, encontre o lado representado pela letra M do terreno que está à direita da tela, desse terreno aqui, ok? Você tem um minutinho para resolver.
valores na expressão b² igual a A vezes N, teremos que, veja aqui, B é igual a 60 metros. Então, colocaremos aqui 60, certo? A será 100, ok? A hipotenusa que é 100, vezes M. Então, vamos continuar. Ó, 60 vezes 60, né? 60 ao quadrado, é igual a 3.600. E repetimos o segundo membro da equação. Queremos encontrar o valor de M. Então, vamos isolar M. Isolando M, teremos que M é igual a 3.600 dividido por 100. Simplificando, cortando os dois zeros, teremos que M é igual a 36 metros. Podemos encontrar o valor de H, ou seja, a altura relativa à hipotenusa, pela segunda relação métrica. Mas antes, vamos revisar alguns conceitos importantes e necessários para o melhor entendimento. Sabemos que a soma interna dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus, ok? Então, veja aqui, temos 3 ângulos internos desse triângulo e a soma de todos eles deverá ser igual a 180 graus. Acompanhe aí na sua telinha a imagem dos 2 triângulos menores. Eu apenas separei, ok? Desse triângulo grande, eu separei os 2 triângulos menores. Vamos posicionar o triângulo da esquerda de modo que os ângulos congruentes fiquem na mesma posição, ok? Então, vamos lá. Os ângulos que aparecem destacados, veja os ângulos destacados, são correspondentes e ambos são complementos do ângulo B. Logo, podemos dizer que os triângulos são semelhantes entre si pelo caso ângulo-ângulo e seus lados são proporcionais. Ângulos complementares são ângulos que juntos somam 90 graus, como o caso dos ângulos destacados no triângulo HBA. Então, a soma desses dois aqui deverá ser 90 graus. Eles são ângulos complementares. Tudo bem? Isso é fácil de comprovar, pois se a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus e temos o ângulo reto, veja o ângulo reto lá em H, ok? Então, a soma dos outros dois deverá ser 90, certo? Então, o ângulo A' mais o ângulo B deverá ser 90 graus. Se os triângulos são semelhantes, temos que N está para H, assim como H está para M, ok? Então, montamos uma proporção, tudo bem? Multiplicando em cruz, temos H² é igual a M vezes N. Com essa equação, conseguimos ajudar Paulo a encontrar a medida do lado que falta. Somente temos que substituir os valores dos lados A e M, encontrados anteriormente. Agora é com você. Utilizando a segunda relação métrica, H² é igual a M vezes N, encontre o lado H que falta no terreno que Paulo está vendendo. Vimos que o lado N mede 36 metros e que o lado M mede 64 metros. Você tem um tempinho para resolver.
Substituindo os valores na equação, h² igual a m vezes n, obtemos h² é igual a m é 64, ok? Vezes n, que é 36. Vamos fazer essa multiplicação e obteremos 2.304. Agora, vamos tirar a raiz em ambos os lados. Nesse caso, h será igual a raiz de 2.304, ok? Extraindo a raiz, teremos que h é igual a 48 metros. Por meio da matemática, encontramos as medidas dos terrenos e ajudamos o Paulo. Agora ele poderá mostrar ao seu cliente as dimensões sem precisar ir pessoalmente até a cidade de São Mateus. Podemos encontrar mais relações métricas se manipularmos algebricamente as expressões da primeira e da segunda relação. Acompanhe comigo. Observe a imagem dos triângulos aí na sua tela. As equações da primeira relação métrica são b² é igual a a vezes n e c² é igual a vezes n, ok? E a equação da segunda relação métrica é h² é igual a m vezes n. Multiplicando ambos os membros da primeira equação por c², não alteramos a equação e encontraremos b² vezes c² é igual a vezes m vezes c². Veja que multiplicamos ambos os membros por c². E aí, não afetaremos o resultado. Tudo bem? Substituindo c² do segundo membro por a vezes n, obteremos b² vezes c² é igual a vezes m vezes a vezes n. Temos b² vezes c² é igual. Aqui temos dois a's, ó. Dois a's. Então, podemos escrever a², ok? Vezes m vezes n. Como vimos, a segunda relação métrica vale h² igual a m vezes n. Substituindo no segundo membro, veja bem, vamos pegar essa parte, que é m vezes n, e substituir por h². Por quê? h² é igual a m vezes n, ok? Então, vamos apenas substituir e vamos obter b² vezes c² é igual a a² vezes h². Tudo bem? Extraindo a raiz de todas as variáveis, obteremos a terceira relação métrica, que é igual a b vezes c igual a a vezes h. Podemos obter a quarta relação métrica partindo da primeira relação, por meio de suas expressões. b² é igual a a vezes m e c² igual a a vezes n. Se adicionarmos na primeira equação c² em ambos os membros, veja bem, peguei essa equação e adicionei c², ok? Então, encontraremos b² mais c² é igual a a vezes m mais c². Como c² é igual a vezes n, veja, c² é igual a vezes n. Podemos substituir no segundo membro, ok? Troquei o c² por a vezes n, ok? E daí encontraremos que b² mais c² é igual a a vezes m mais a vezes n. Colocando no segundo membro o fator comum em evidência, obteremos. Veja aqui, qual é o fator comum? O fator comum desse termo e desse termo
é A. Veja que temos A e A, ok? Então, colocando esse fator em evidência, sobrará o M mais o N. M mais N, ok? Podemos observar que M mais N é igual a A. M mais N é igual à hipotenusa, que é A, ok? Então, substituindo M mais N por A, obteremos B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Essa relação métrica é muito famosa na matemática e se chama Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é A, ok? M mais N, que é igual a A. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados. Quadrado do cateto B, B ao quadrado, mais o quadrado de C, C ao quadrado. Tudo bem? Esse é o Teorema de Pitágoras. Utilizando o Teorema de Pitágoras, encontre o lado que falta no triângulo da sua telinha. Você tem um minutinho para resolver? Vamos corrigir? Aqui temos a equação que dá o Teorema de Pitágoras, ok? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Queremos encontrar a medida de A, ok? Ó, esse ângulo aqui é reto, tudo bem? Esse ângulo é reto. Então, aqui temos a hipotenusa. Então, vamos fazer o seguinte. A ao quadrado é igual a B. B é 27. Então, 27 ao quadrado mais C ao quadrado, que é 36. Ok? Então, vamos tirar esses quadrados aqui. 27 ao quadrado é 729. E 36 ao quadrado é igual a 1.296. Somando, temos que A ao quadrado é igual a 2025. Vamos extrair a raiz quadrada de ambos os membros, ok? Então, A será igual a raiz quadrada de 2025. Então, raiz quadrada de 2025 é 45, ok? Então, temos que A será igual a 45 centímetros. Na aula de hoje, aprendemos que quando um triângulo retângulo é dividido em dois, com o segmento de reta que sai do seu vértice e é perpendicular à hipotenusa, obtemos triângulos semelhantes entre si. Por serem semelhantes, podemos estabelecer certas relações métricas entre os lados dos triângulos. Essas relações são muito úteis e nos ajudam a encontrar as medidas dos lados de triângulos retângulos. Para refletir sobre o que aprendemos na aula de hoje, comente com um familiar ou um conhecido como você ajudou Paulo a encontrar as medidas dos terrenos, utilizando as relações métricas da matemática. Espero que tenha gostado da aula de hoje e fique ligado porque vem muito mais por aí. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!
Música